Bienvenidos, amigos. Vamos a tener nuestra última videoconferencia del curso. Una especial bienvenida a nuestros amigos de Missão Aleph, a los pastores Marcos, Renildo y Leandro. Muy bem-vindos, irmãos. Vai ser um prazer conversar com vocês. Meus irmãos. Entonces, qué alegría que podamos estar acá nuevamente. Entonces también quiero darle una bienvenida a alguien que prácticamente no ha estado, pero sí estuvo con otra cuenta, entonces no la pudieron ver la anterior vez. Ruth Padilla de Vos, quien es nuestra rectora, y salíamos, bienvenida Ruth. Y no te pudimos ver la anterior vez, pero bueno, ahora Cierto. sí. Gracias. Bueno, empecemos. Tenemos una agenda que tal vez la podemos compartir en pantalla. Karen Elisa, ¿la tienes ahí? O si no la puedo... La envió junto con el Claro. vínculo de Zoom, o sea que todos deben tenerla en su correo electrónico. Entonces, bueno, vamos a dedicarle 20 minutos a una conversación abierta, porque como estamos en el final del curso, yo supongo que han surgido preguntas, dudas, cuestionamientos. Entonces, no me refiero al funcionamiento del curso, sino al contenido del curso. Entonces, vamos a tener 20 minutos de conversación abierta. Entonces, si alguna de ustedes quiere hacer una pregunta o algún comentario sobre el libro de Efesios o sobre alguna temática que hemos tocado en el curso. Así que bienvenidos, bienvenidas. Sofía, estás con un bebé lindo ahí. Muy bueno. Entonces, adelante. ¿Quién tiene alguna pregunta o comentario? Tenemos 20 minutos de conversación abierta. Solo también recordarle a todos que si quieren hablar, quiten se desmuten, ¿no? Cuando no hay preguntas, significa o que han entendido todo o que no han entendido nada. Entonces, vamos a estar esperando un poquito, a ver si surge alguna pregunta sobre o alguna idea, algún comentario sobre Yo tengo una pregunta. Adelante. O un comentario, tal vez. Estuvimos hablando hoy en la oficina sobre el curso, especialmente de las diferencias entre las lecciones de, Aristóteles y Efesios, ¿verdad? Especialmente el tema de esclavitud, ¿verdad? Y alguien comentó de que fue interesante cómo Aristóteles trató de justificar las diferencias entre como puestos o poderes sociales, pero también alguien en sus comentarios en la plática del curso dijo que no se sintió bien de que Pablo no denunciaba la esclavitud, o no dijo que debemos de terminar, sino que dijo que los esclavos deben de obedecer. Entonces, esto fue un contraste interesante para mí. No tengo una pregunta específica, pero este tema sí me interesó un poco. Solamente. Gracias, Matt. Vi que Ruth le dio una interesante respuesta a Shanti en uno de los comentarios. Así que para los que no pudieron leerla, te cedo el micrófono, Ruth. No, bueno, es que
obviamente para entender el pensamiento de alguien no alcanzan solo unos versículos aquí o allá, ni siquiera siempre un solo libro. Entonces, para reconocer el pensamiento de Pablo respecto a la esclavitud, sí vale la pena analizar específicamente el libro de la carta que él le envía a Filemón respecto a Onésimo, el esclavo escapado. Y es fascinante que es cierto, él no confronta, no dice explícitamente a Filemón, tenés que liberar a Onésimo. Pero yo me pregunto cuántos de nosotros, en medio de una situación de opresión imperial, seríamos tan explícitos. Lo que Pablo postula, sin embargo, a pesar de no decir confrontativamente, libéralo, le dice, trátalo como me tratarías a mí, trátalo como un hermano. O sea que en realidad lo que le está pidiendo es mucho más allá aún que la legalidad. Está poniendo el vínculo del amor de Cristo como algo que rompe esas jerarquías, rompe esas estratificaciones, y lo tiene que aceptar como un igual, como aceptaría a Pablo, que fue quien lo trajo a la fe a Filemón. Entonces da para pensar más profundamente, se puede elaborar más y les recomiendo de hecho el comentario de Filemón en el comentario bíblico contemporáneo cuando llegue a sus manos en marzo. Gracias, Ruth. En efecto, las relaciones afectivas que promueve el espíritu van a tener implicaciones políticas en todos los espacios, ¿no? Incluso si Pablo no argumenta explícitamente por el fin de la esclavitud. ¿Alguien más? César, buenas noches. Lo cierto es que el mensaje que se presenta en Efesios es un mensaje que va a romper todo tipo de paradigma, sobre todo cuando se trata de la liberación y la renovación de la mente, como se había mencionado en las clases pasadas. Algo que me llamó mucho la atención es cuando tratamos de buscar lo que implica la renovación de la mente. Entonces, una pregunta que me he venido formulando es, ¿cómo interviene el proceso de la toma de decisiones cuando la persona se ve involucrada en ciertos aspectos de su diario vivir con la demanda que impera cuando uno tiende a vivir el Evangelio de Jesús? Porque te insta a tener un cambio en todo el sentido de la palabra. Así que, ¿cómo esa palabra de Jesús en boca de Pablo nos insta a nosotros a la radicalidad del Evangelio, partiendo de las posturas de cómo pienso, cómo veo el mundo, las visiones que tengo de las distintas circunstancias en las cuales me veo involucrado como persona de fe, persona de iglesia, persona de comunidad? Así que es algo que me parece que se debería abordar más a fondo, quizá no ahora, pero más adelante, sobre las implicaciones que tiene en el proceso decisional, sobre todo cuando lo atamos con la ética y la moral. Gracias. ¿Cómo pienso? Es definitivamente una de las principales preguntas que nos planteamos en CETI, especialmente en el programa de diplomados y de maestría. Tienes toda la razón. Si no somos críticos de cómo pensamos, si no estamos conscientes de las maneras en que pensamos, entonces muy pobremente podemos hablar de una renovación de la mente. Tengo apenas dos sugerencias y quizás no son respuestas. La primera es que tenemos todo un cuerpo, una literatura sapiencial, una literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento. Es muy interesante ver cómo esa literatura tiene que ver con decisiones personales, con interacción, con la cultura,
con la vivencia fuera del templo. Si te fijas, mucha de la literatura sapiencial no sucede o no hace referencia a contextos cúlticos o a simbología del pacto o de cosas que son típicas del Antiguo Testamento, sino a situaciones de vida. Lo segundo es que hay una materia, y que es también un curso abierto, que ofrecemos, que tiene que ver con esto del discernimiento, porque es un tema tan necesario, esto de estar conscientes cómo pensamos y cómo discernimos, ¿no? Hay mucha inmadurez en el proceso de decisión de muchos cristianos hoy en día. Entonces, les animo a tomar a tomar el diplomado en espiritualidad y vocación, pero si no, este curso abierto en discernimiento y de crecimiento espiritual. ¿Alguien más? Bueno, Ashanti, les agradezco por el comentario, sí me ayudó mucho. Y sobre todo porque, bueno, yo estaba leyéndole Efesios a mi hermanito, entonces lo que más le brincó fue esta parte de la esclavitud. Y a mí me puso a pensar mucho, ¿no? Porque él me lo dijo como con cierto resentimiento, ¿no? Me dijo, no puedo entender por qué Pablo no dice que la esclavitud está mal, ¿no? Y se fue como muy triste, ¿no? Y pues yo no tenía como una respuesta clara para darle, pero sí me ayuda mucho, sobre todo para poderle también dar como más luz a él de cómo es, ¿no? Todo este asunto y también me ayuda o me complementa la carta de Filemón. Sí, me ayudó mucho. Sí, sigo el comentario un minutito, porque otro tema tiene que ver con cómo leemos la escritura, ¿no? Este es un texto escrito hace ¿cuántos años? ¿En qué contexto? ¿Con qué condiciones culturales, sociales y todo, no? Entonces, un tema es que al acercarnos a la palabra también tenemos que entender el contexto en el cual fue generada, ¿no? Y no necesariamente imponer nuestras sensibilidades actuales del siglo XXI a las lecturas de ese tiempo. Esa es una advertencia al acercarnos a la palabra. Pero lo otro, y valió mucho esto de leer la comparación con Aristóteles, porque como bien destacó David y ustedes mismos en sus comentarios, no era nada inusual tener estos códigos de comportamiento ético, familiar, laboral, era costumbre, era algo que se hacía en las cartas, se daban estos consejos y estos códigos familiares. Lo que revoluciona a Pablo, y para nosotros quizá ni nos damos cuenta, es que él, en lugar de pautar las condiciones para los de abajo, para la mujer, para los niños, para los esclavos, él pauta la responsabilidad de los de arriba, de los poderosos. Eso es revolucionario. Quizá no nos parezca porque estamos sensibilizados a toda la cuestión de los derechos humanos, de las condiciones de igualdad y todo esto, pero para su contexto fue revolucionario eso. Y creo que tenemos que entender eso cuando empezamos a decir, no, pero no dijo nada sobre la esclavitud. ¿Cómo no? Sí dijo mucho sobre la esclavitud, entre líneas y para su contexto, y contrariando la costumbre dada de estos códigos familiares. Sí, muchas gracias. Gracias, Mary tiene una pregunta. Mary, ¿quieres leerla en voz alta o quieres que la lea? Bueno, la voy a leer yo y después hay una de Thaisa y después continuamos con la siguiente
el siguiente momento de la reunión. Meli dice, hola, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta, es sobre la última unidad. Pablo menciona que nos sometamos unos a otros. ¿Cómo el esposo, los padres y los hombres? Gracias. ¿Cómo el esposo, los padres y los amos se someten? Entiendo que esto tiene que ver con someterse a Cristo, pues para Él todos somos iguales. Pero en la sociedad, ¿cómo se hace? Qué buena pregunta y qué difícil pregunta. Bueno, en primer lugar, o sea, no quisiera que zafemos muy fácilmente de lo que dice Pablo. O sea, no es un sometimiento a Cristo solamente ignorando a los otros, las otras. Ese sometimiento a Cristo se lo vive precisamente en estas relaciones que Ruth nos ha explicado también. Entonces, y eso lo menciono porque con frecuencia en las iglesias se habla de someterse a Cristo, ¿no? Pero no de las implicancias que Pablo menciona sobre qué significa eso. ¿Y cómo se hace eso en la sociedad? A pulmón, supongo, de a poco con relaciones que reflejen eso. La postal que compartimos, que creó este amigo querido Pablo Aleaguirre, es una comunidad de Mar del Plata. Tal vez, Ruth, tú puedes contarnos un poquito más. Quisiera que escuchemos eso, solamente porque es un ejemplo de un querer vivir esto en la sociedad. Sí, quizá hablando de la identidad de iglesia, voy a tener un ratito más tarde para comentar un poco más, pero hablando del Ciruelo, es una comunidad de hermanos y hermanas en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, donde esta búsqueda de, quizá, bueno, muy acorde con esta temática, ¿no? De qué manera se vive en lo cotidiano ese sometimiento a Cristo, dando evidencia de eso en la relación de mutualidad en una comunidad de seguidores y seguidoras de Jesucristo, donde entonces no es por quien tiene mayor prestigio en el contexto particular, quién tiene más títulos, quién tiene más dinero, quién tiene mayor antigüedad, ¿no? Algunas de estas cosas por las cuales medimos a las personas, y entonces a él se le debe respeto, pero a ella no tanto, sino que en lo cotidiano ejercitar este sometimiento a Cristo, en el sometimiento, en el compartir de lo diario. Pueden buscar más sobre el ciruelo y les voy a comentar un poquito más sobre eso en relación a nuestra experiencia como Casa Adobe, donde intentamos no solo ir a la iglesia, sino ser iglesia. Gracias, Ruth. Tenemos una pregunta más que viene de Thaisa Farías. Bueno, dice lo voy a leer en castellano, sobre las distinciones y semejanzas entre Pablo y Aristóteles, pensando que el primero propone algo más grande y desafiante para su tiempo, me quedé con esta pregunta. ¿Cómo me posiciono delante del sufrimiento, de la desigualdad, de la injusticia? Si Pablo aplicó el Sermón del Monte en su contexto, ¿también debo hacer eso hoy? Creo que es la pregunta hasta el día que nos dan el Creador a su presencia, ¿no? No sé si alguien quiere responder a eso. ¿Cómo vivimos esto? ¿O qué desafíos nos plantea el posicionamiento ante el sufrimiento y la desigualdad y la injusticia? Porque esa pregunta es la que genera la buena reflexión teológica, me parece.
y las prácticas éticas coherentes. ¿Alguien quiere responder a eso? Bueno, por cuestión de tiempo vamos a eh, vamos a darle una oportunidad más a Ruth a responder esto. Entonces, adelante. Sí, ustedes tuvimos el privilegio de escuchar la semana pasada a Howard Snyder, ¿no? Y quienes están trabajando con el certificado de SETI trabajan con su libro La Comunidad del Rey. No es en ese, pero en otro libro, donde él dice que para nosotros como cristianos, cuando encaramos la realidad de la injusticia, de la desigualdad en el contexto social en el cual estamos inmersas e inmersos, con frecuencia pensamos, bueno, hay que mejorar eso allá afuera, hay que corregir eso de allá. Y es cierto, pero el llamado que él hace es, en realidad, nuestra incidencia, nuestra contribución en el contexto amplio social tiene mucho más integridad, mucho más fuerza y legitimidad si nosotros eso que demandamos de otros lo estamos experimentando, viviendo nosotros y nosotras como comunidad de fe. Si nosotros demandamos de la sociedad lo que ya estamos encarnando, entonces ahí viene el alto llamado a lo que significa ser cuerpo de Cristo en el mundo, ser comunidad de iguales donde se revierten las tendencias de jerarquización, donde se erradica el abuso, donde la autoridad se usa para el servicio, donde se alteran estos códigos de poder. Si vivimos eso como cuerpo, entonces tiene mucha más legitimidad nuestro reclamo en la sociedad. Ese para mí es un poco una síntesis justamente del desafío que lanza Pablo con su carta a los cristianos en Asia Menor. Bueno, hasta la plena estatura de Cristo. Quiero tomar este tiempo ahora para darle la bienvenida a nuestros queridos amigos de la Misión Aleph. Una de las razones por las que es bueno escucharles y hacer el esfuerzo entre el portugués y el castellano es porque a veces al hablar de la iglesia podemos ponernos algo pesimistas, ¿sí? o hipercríticos. Entonces el estar con hermanos que están en el camino, que están en ese proceso de transformación, con ideas creativas, nos hace bien. Entonces, pero sin embargo, antes de hablar con Renildo, Leandro y Marcos, quiero, sin embargo, mencionar los libros que hemos leído, que hemos tenido la oportunidad. Mariano, tal vez Karen, Elisa, ¿puedes compartir las imágenes? Solamente quiero animarles a continuar estudiando, a continuar leyendo. Entonces, y agradecer a Mariano Ávila que nos dio una porción de su comentario, aún antes de que haya salido impreso, ¿no? Entonces hemos tenido esa buena oportunidad. Y también hacer la recomendación por el libro de Howard Snyder, que es La Comunidad del Rey, y del cual vamos a hablar un poquito más cuando hablemos del programa de certificado.
Entonces, quería mencionar que el libro de Howard Snyder está disponible a través de de Ediciones Kairos, en Buenos Aires, Argentina. Dependiendo en qué ciudad están, tal vez SETI puede facilitar el acceso a esta. Sí, bueno, está bien, Carmen, sí, creo que. Y el libro en portugués de la Comunidad del Rey está disponible a través de editorial Ultimato en Brasil. Entonces, les animo en portugués está por editorial Ultimato, en castellano está por Ediciones Kairos, y el comentario de Mariano Ávila también está disponible por Ediciones Kairos. Entonces vamos a pasar a hablar con nuestros amigos de Misión Aleph. Entonces, bienvenidos, queridos pastores. Vamos a darles 10 minutos a cada uno para que nos puedan contar sus experiencias del camino, sus experiencias de ser iglesia en los contextos en los cuales ustedes están ministrando. Entonces, bienvenidos, 10 minutos cada uno, y después vamos a abrir a preguntas, 10 minutos para preguntas para cada uno. Entonces, nuevamente, vamos a empezar con Leandro, tal vez. Bienvenido, Leandro. Leandro es un amigo, él es el director de Misión Aleph, y le voy a, ustedes ya tienen la introducción de Misión Aleph en la plataforma, entonces no voy a dar mayor presentación. Pero entonces, adelante, Leandro. Buenas noches a todos y todas. Es una bendición. Es una bendición poder compartir con todos. Quero pedir a todos ustedes perdão por não falarmos tão bem espanhol. Então, vocês vamos a hacer cumprir a promessa deste curso, que é em espanhol e português. Pero é um gusto poder compartilhar e aprender juntos este tempo. Meu nome é Leandro, trabalho com a Misión Aleph, que é uma organização cuja visão é igrejas trabalhando juntas para cambiar comunidades, visando a glória de Deus. Nossa paixão é mirar igrejas actuando em unidade para fazer um cambio social, espiritual, econômico, cultural em suas comunidades. E para isso nós outros trabalhamos conectando, equipando, alentando, fortalecendo, apoiando os líderes, os pastores, nas igrejas, em las comunidades mais empobrecidas, fazendo um movimento de igrejas. Hoje somos como que por lo menos 200 igrejas em pelo menos 7 zonas ou bairros do Brasil mais involucradas com esse movimento. E muitos outros pastores e líderes que acompanham, estão nas conferências, leem os materiais. É um movimento de reflexão, de ação em rede, de mobilização de igrejas para a missão integral de Deus. E meu desafio esta noite é compartilhar um pouco da história de como começou esse movimento e fazer um rápido partilhar desta experiência. Nós outros estamos em Natal, que é uma cidade da região noroeste do Brasil.
Es una ciudad de 1 millón de habitantes e que já foi, há vários anos atrás, uma das cidades mais pacíficas do Brasil. Pero hoje é a cidade mais violenta do Brasil e é a 4ª cidade mais violenta do mundo proporcionalmente. Cerca de 15 anos atrás, foi realizado um seminário teológico e estratégico em Natal. O tema deste seminário era modos de enfrentamento à pobreza na cidade de Natal, em ênfase, em foco. E a pergunta que esse seminário fazia era: se a igreja de Jesus Cristo em la cidade quer actuar para cambiar a cidade, para enfrentar a pobreza, a injustiça e a violência, por onde ela tem que empezar seu trabalho. E o mais interessante deste encontro foi que nós outros tivemos a oportunidade de escutar não só teólogos ou pastores, mas também sociólogos, geógrafos, estudantes da cidade, professores que faziam investigações com muita profundidade sobre a realidade urbana da cidade. E todos estes, em estes 2 dias de seminário, apresentaram a nós outros uma zona da cidade que concentrava todos os piores indicadores sociais de Natal. O bairro mais violento, o bairro com maior injustiça, pobreza, favelas, violência doméstica, uma zona de muitos desafios para a igreja na cidade, a região mais violenta, mais empobrecida da cidade. E esta constatação, esta apresentação, ocorreu ao mesmo tempo em que era feita uma investigação sobre a quantidade de igrejas na cidade. E esta investigação demonstrou que este bairro, esta zona, não só era a mais violenta, mais empobrecida, mas era a zona mais evangélica da cidade, com maior número de igrejas. Na época eram 42 igrejas. Hoje são 101 igrejas em El Bairro. E isto trouxe para nós outros uma pergunta muito inquietante. Por que há tantas igrejas, pela realidade não cambia? Por que há tantas igrejas, pela injustiça e a violência só aumentam? Não há câmbio social. Não há câmbio da realidade social. Porque pessoas individuais estão afirmando que estão sendo alcançadas pelo Evangelho, mas isso não se traduz em câmbio social. E duas foram as respostas que nós outros encontramos reunidos com os pastores desse bairro. Fizemos uma reunião, um encontro, um sábado à tarde, invitamos os pastores, invitamos as igrejas do bairro e fizemos essa pergunta: por que todo esse sal não está salgando? Porque toda essa luz não está iluminando? E duas foram as respostas também inquietantes que nós outros obtivemos. Primeiro, a razão pela qual um bairro tem dezenas de igrejas, mas não há câmbio, é, primeiro, não há unidade.
entre a igreja. Não havia unidade. E não estamos pensando em unidade como um evento, mas um processo. E não só um processo de celebração, mas um processo de caminhar juntos para que o bairro seja mais e mais cambiado para a glória de Deus. A segunda razão era a visão missioneira muito pequena, que hace de la igreja só uma búsqueda de almas para o cielo. E se esquece de quão radical foi a encarnação de Jesucristo, que foi por todas as nossas partes, haciendo el bien. Haciendo el bien. Então, os líderes das igrejas do bairro ficaram eles mesmos muito assustados ao perceber a realidade de injustiça, de violência e a pouca ou nenhuma influência da igreja na realidade social a seu redor. E perceberam a necessidade de empezar um trabalho para promocionar a unidade da igreja em torno da missão integral de Deus, para promover câmbio social, câmbio econômico, câmbio sociopolítico, espiritual em la realidade do bairro. Em aqueles primeiros dias, estamos falando de 15 anos atrás, muitos desafios apareceram aqueles líderes. Por exemplo, o bairro de Felipe Camarão tinha uma comunidade que se chamava Comunidade da Guarderia, que é uma das comunidades de Natal com mais precários. E cambiar essa realidade de moradia foi um dos desafios. Fazer um trabalho para mobilizar a comunidade para que seja possível, junto ao poder público, ao governo, buscar moradias dignas. O trabalho no tema da violência, promoção da paz, educação, o desafio de los niños em risco, mas também a necessidade de formação de liderazgo, de revitalização das igrejas para que compreendam a missão integral e se involucrem na transformação, no câmbio do bairro. E então, começou a ser uma rede de igrejas que hoje tem como que 30 igrejas, líderes de 30 igrejas involucrados. E das muitos câmbios que nós temos visto, podemos mencionar pelo menos 5. Primeiro, o trabalho de formação de liderazgo, e alguns centros de liderazgos e líderes e pastores involucrados em ações de formação e capacitação em uma perspectiva da missão integral. Igrejas que cambiaram sua visão e passaram a actuar para transformar a comunidade, hoje com projetos e ações em áreas como educação, saúde, esporte, meio ambiente e outras. A ação em rede em temas como violência ou em temas como moradia. Também a revitalização de igrejas que repensaram sua maneira de ser igreja e passaram a compreender a missão integral do reino de Deus e actuar como agentes de câmbio. Hoje há um movimento na comunidade de Felipe Camarão. Felipe Camarão hoje não é o bairro mais violento da cidade. Hoje é o quarto mais violento. Não há um câmbio nos índices de violência. Não há hoje mais casa nenhuma precária no bairro. E muito disso se deve ao trabalho iniciado nos primeiros anos de Aleph por algumas igrejas que trabalharam muito forte o tema da moradia. Hoje há alguns centros de niños que são involucrados em programas de educação, esporte, arte, cultura e outras áreas inglesas. E hoje há um processo de câmbio em líderes e também em igrejas. E esse movimento que começou nesse bairro passou a se expandir. E hoje involucra pelo menos 7 outros bairros em diversas outras zonas na cidade também, em El Brasil. Estamos trabalhando para mirar um movimento de igrejas da periferia
trabalhando juntas para transformar suas comunidades. Isso tem ocorrido em Felipe Camarão, pero também em várias outras comunidades onde a Aleph tem podido caminhar com os pastores e compartilhar esta visão. Gracias, Leandro. Vamos a abrir un tiempo para preguntas. Tenemos ya una pregunta que es de César. Entonces voy a compartir mi pantalla. Espero que esta vez a mí sí me funcione. Si todos pueden ver. César, voy a dejar que leas en voz alta tu pregunta, como está. La pongo para que todos puedan leer, especialmente los hermanos de Brasil. Sí, gracias. Buenas noches. Para Leandro, ¿cómo enfrentar la pobreza y la criminalidad cuando el pobre quizás no tiene otra opción viable que no sea unirse a los beneficios que le brindan estas organizaciones criminales para tener de qué sustentarse? Y la segunda pregunta, ¿y la puedo hacer? Sí. ¿Qué razones pueden haber para que personas al asumir el evangelio no se traduzca en cambio social? Obviamente, parafraseando la aseveración que hizo Leandro. Gracias. Adelante, Leandro. Ok, são duas perguntas complexas, então conseguiriam um bom tempo para falarmos, quizá poderiam ser tema de uma conversação acá numa noite como esta. Duas respostas muito sencillas. Primeiro, na primeira pergunta, eu creio que criando novas opções, generando novas opções na comunidade, quebrando o ciclo da pobreza e da violência, e compreendendo que esse processo é um processo de longo prazo. Então, nós sempre dizemos em Aleph que um processo de câmbio na comunidade é por lo menos 5 anos. Por lo menos 5 anos. Se não tienes disponibilidade para servir uma comunidade por lo menos 5 anos, então será muito difícil mirar um câmbio visível. Por exemplo, uma das igrejas que trabalha ou que caminha com Aleph, a Igreja Bautista de Coqueiral, um bairro de Recife, que é uma cidade cerca de Natal, estão trabalhando há 10 anos na comunidade. E essa é a realidade da comunidade. Muita violência, muita pobreza e ausência de opções. Então, a igreja começou a generar oportunidade, generar opção de que seja possível novas oportunidades. Começou com um projeto pequeno, com 30 ninhos, trabalhando na próxima geração na área educacional. Depois começou a trabalhar com jovens, generando espaços de empregabilidade na área profissional. Depois com as mamás, as famílias. Hoje esta igreja, de uma pequena iniciativa com 30 ninhos, hoje tem um projeto que involucra também trabalhar a consciência política da comunidade. Empezaram na escola de fé e política e começaram a involucrar os jovens para reflexionar sobre fé e política. E hoje esta igreja tem uma ação em uma comunidade com 2.000 de pessoas, jovens, ninhos, suas famílias. E em 10 anos tem generado muitas novas oportunidades que não haviam antes. Então, hoje em 10 anos, a comunidade tem sido cambiada. E é um processo. Então, a resposta é generando novas oportunidades. Que novas oportunidades podem ser generadas com criatividade, desde a igreja local. E a segunda pergunta, por que pessoas individualmente afirmam estar sendo alcançadas por el evangelho, pero isso não se traduz em cambio social? Uma das razões, dentre muitas, é uma espiritualidade
que não é integral. Uma espiritualidade escapista, uma espiritualidade que é dualista, que separa as dimensões da vida, que não compreende que política, que economia, que justiça, que direitos humanos estão associados à fé cristiana, ao discipulado cristiano. Então, o que nós temos percebido é que esta visão dividida da fé e da vida tem sacado de muitas igrejas a possibilidade de fazer um cambio aonde estão. Então, quando uma igreja compreende a integralidade do evangelho, a totalidade do evangelho, para usar uma linguagem do movimento de Lausana, e se involucra em sua comunidade como agente de cambio, e esse é um processo que tem que passar por liderazgo, tem que passar por a espiritualidade, o discipulado. Não se trata só de programas sociais, que é de uma espiritualidade completa. Esse cambio da espiritualidade, do discipulado e da espiritualidade e da compreensão da missão, faz com que o evangelho seja, então, um fator de transformação, de cambio. Como dizia Spurgeon, nós outros não temos que defender o evangelho. O evangelho é como um leão que está preso. Nós outros não temos que defendê-lo. Nós outros só temos que soltar o leão. E eu creio que uma das prisões que tem prendido o potencial transformador do evangelho é a divisão sagrada e secular, a divisão da fé e da vida e da missão, desde as dimensões espirituais, sociais, econômicas e políticas da missão. Muchas gracias, César. Vamos a darle la palabra al pastor Renildo para continuar con nuestros hermanos de la misión ADER. Bienvenido, pastor. Buenas noches. Falar praticamente em português, espanhol praticamente zero. No se preocupe, todo bien. Mi nombre es Renildo, soy pastor de Igreja Bautista, Bautista Esperança, aqui na cidade de Natal. Há 10 anos tenho pastoreado esta igreja, uma comunidade de tradição conservadora. Aqui em Brasil, ela chega com uma percepção fundamentalista e muito introspectiva. Uma igreja que não teria uma preocupação com os problemas das pessoas, os problemas objetivos, reais das pessoas. A única preocupação com as questões espirituais, os problemas basicamente de la experiência subjetiva da fé e, portanto, uma comunidade pouco preocupada com os problemas das pessoas. Isto estando ela inserida em um bairro, em um lugar, uma comunidade muito simples. E mesmo assim, uma igreja não muito preocupada com os problemas reais das pessoas. Tanto que fizemos uma pesquisa perguntando os vizinhos da nossa comunidade o que eles pensavam sobre nossa igreja, e os vizinhos diziam que era uma reunião de pessoas preocupadas consigo mesmas, não com eles. Vejam, eu estou falando dos
dos vizinhos, aqueles que estão próximos à nossa igreja. Até que, mais ou menos uns 7 anos atrás, um casal de irmãos nossos, com habilidades profissionais ditas seculares, ele professor público e ela enfermeira, e eles tentando se integrar dentro da igreja, dentro dos ministérios, e perguntaram o que eu pensava sobre eles desenvolverem um ministério fora do ambiente do culto de domingo à noite. E aí, então, eles me trouxeram uma ideia de fazer uma pesquisa, um levantamento das condições sociais de uma comunidade muito pobre que temos no nosso bairro. E eles fizeram esse levantamento e trouxeram para mim esta pesquisa e tiveram uma ideia de fazer um trabalho com crianças, niños. E foi algo que foi, eu diria, um divisor de águas. Foi algo extraordinário, porque uma igreja que estava preocupada apenas consigo mesma começou a viver uma experiência para além dos seus cultos dominicais. E isso foi muito importante, especialmente porque houve um momento em que esse trabalho que começou nesta comunidade, ele ganhou uma proporção muito grande e chamávamos de Manhã da Alegria. E a Manhã da Alegria ficou muito grande, com muitas crianças carentes, sem condições de nenhuma, problemas gravíssimos nas questões sociais e tantas outras. E me veio uma ideia de usarmos o nosso templo, o nosso prédio, como um lugar para receber essas crianças. Veja, isso foi algo muito chocante para a igreja, porque ela só fazia suas reuniões dominicais e preocupada consigo mesma. De repente, no sábado, pela manhã, nós tínhamos ali cerca de 150 crianças que não tinham, gostamos de dizer isso aqui, crianças que não tinham dízimos, que não tinham ofertas, e apenas estavam conosco ali para que nós pudéssemos, de alguma forma, entender como poder caminhar com elas e ajudá-las nesse processo de entender o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho do caminho. Mas para nós foi muito importante trazê-las para dentro de nosso ambiente. Não queríamos a ideia de que tínhamos a igreja funcionando num lugar e tinha um ministério fora. Não. Queríamos que essas crianças, niños, pudessem olhar para a igreja e dizer: este é um lugar seguro, que nós podemos vir, podemos estar aqui neste lugar. E isso foi muito importante. Hoje, nós temos um instituto chamado Viva Esperança. Viva Esperança. Atendemos cerca de 200 crianças de diversos bairros, com diversas ações, e um testemunho que foi muito importante. Recentemente, eu perguntei aos vizinhos
o que eles achavam da nossa igreja, que há 7 anos atrás, eles diziam que era uma igreja de pessoas metidas, se fala aqui no Brasil, de pessoas despreocupadas. Hoje, nossos vizinhos dizem que a Igreja Bautista Esperança é necessária à nossa comunidade. Hoje a nossa igreja ela é importante para o desenvolvimento social, ela é importante para a espiritualidade, para a evangelização, e ela é uma comunidade que é necessária, ela é significativa para aquelas crianças, suas famílias, e mais importante, os pais dessas crianças, desses ninhos, são os maiores defensores da igreja. E 90% não são membros da igreja. Entende? Eles entendem a igreja como algo do qual eles podem confiar. E falo isso pensando hoje em Brasil como um país em que a igreja não conta com a simpatia das pessoas, do mundo, da opinião das pessoas. Então, diria que a Aleph foi uma parceira muito importante nesse processo para que pudéssemos compreender a importância da igreja na transformação e no desenvolvimento da nossa comunidade. Mais ou menos isso, eu diria, daquilo que temos experimentado, vivido aqui na nossa cidade, com aquilo que Deus tem feito conosco. Muito obrigado, pastor Renildo. Vamos a abrir el micrófono para preguntas de las estudiantes. Eu acho que alguém perguntou sobre as ações que temos na nossa igreja. Nós temos hoje, começamos debaixo de aqui uma fruta chamada caju. E a árvore que dá o caju é cajueiro. E começamos debaixo de um cajueiro. Hoje, essas crianças estão frequentando o nosso espaço. E vejam, de uma brincadeira, hoje nós atendemos cerca de 200 crianças com balé, mais ou menos 80 meninas fazem balé, arte marcial, música, reforço escolar. Fizemos uma parceria com uma escola do governo e alunos que estavam em 3º e 4º ano que não sabiam e não sabem ler e escrever. Esses alunos são mandados, é feito um diagnóstico e esses alunos são mandados para a igreja e assim nós damos o que chamamos aqui de reforço escolar. E o desempenho desses alunos na escola melhorou mais de 60%. Então, alunos que não sabiam ler, escrever, retornam para a escola pública sabendo os princípios básicos da educação, como ler, escrever, fazer uma conta, e estes são resultados importantes para a gente, porque faz com que entendamos a nossa capacidade muito grande
como igreja, de transformar a vida destas crianças. Então diria que existem outras atividades, basicamente essa. E somos hoje bem reconhecidos na cidade por aquilo que temos feito. Gracias. La pregunta de María René es, ¿cómo han logrado equilibrar el equipamiento de la iglesia? Voy a ponerlo en pantalla compartida para que puedan verlo todos, ¿sí? Ok. Y María René, ¿quieres leer tú tu pregunta? ¿Cómo han logrado equilibrar el equipamiento de la iglesia, es decir, tanto espiritual como de capacidades, para vivir, como dijo Ruth, primero vivir nosotros lo que demandamos, es decir, vivir relaciones reconciliadas, trabajar sobre eso dentro de la iglesia y al mismo tiempo incidir al exterior con acciones como las que están compartiendo esta noche con nosotros. Gracias. Pastor Raimundo. Tentando entender a pergunta, Deus nos fez entender que a igreja tem todos os recursos necessários para executar as tarefas de transformação, por assim dizer. No início, as pessoas, os membros da igreja, eles não entendiam a razão de estarmos envolvidos com questões sociais. Eles achavam que a responsabilidade da igreja era apenas realizar seus cultos, suas reuniões. E descobrimos que pessoas tinham talentos que estavam sendo desperdiçados. Pessoas que tinham condições de fazer muito mais do que estavam fazendo e poderiam, de alguma forma, mudar a realidade daquele local, daquelas pessoas. Enfim, conseguimos ajustar de maneira que o membro da igreja ele não fazia ou não faz mais distinção entre a sua capacidade, os seus dons e sua fé. Sua fé, sua crença, sua vida cristã, ela faz parte de tudo. Ele pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser um especialista técnico, tudo isso ele pode transformar em algo que ajude
as pessoas como uma atividade, como uma ação da graça, do amor do Senhor pela vida de outras pessoas. Ele entende que não é só ganhar dinheiro. Ele compreende que é também dar uma oportunidade para que crianças, jovens e pessoas que estão completamente distanciadas, separadas, distintas do favorecimento do governo, experimente um pouco daquilo que a igreja tão rica tem em termos de talentos. Que me impressiona é que nossas igrejas têm muita gente com muita capacidade, mas, infelizmente, muitos só pensam na forma como vão transformar, cambiar isto em mais riqueza para si mesma. E não consegue olhar a necessidade e as dificuldades do outro. Então, não sei se consegui responder alguma coisa, mas temos tido hoje o privilégio na igreja de viver um momento de entendimento entre os dons, as atividades seculares e a experiência da fé. Obrigado, Pastor Raimundo. Hay una pregunta sobre el financiamiento, pero estamos un poquito apretados de tiempo. Entonces voy a darle la palabra a Pastor Marcos, ¿lo entiendo, Pastor? Para que también nos cuente la historia de su iglesia y los desafíos que han enfrentado en esto de ser iglesia en la ciudad. Adelante. Buenas noches. É um prazer estar com os amados esta noite. Peço perdão a vocês. É muito pequeno, então eu peço para expressar em português mesmo. Queridos, eu sou pastor de uma igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Ministério Internacional Paz e Vida, uma igreja com uma tendência forte ao conservadorismo, à manutenção de algumas formas evangélicas bem tradicionais, e eu sempre tive uma preocupação com os aspectos sociais do Evangelho, aspectos que contrariavam a visão que às vezes nós encontrávamos dentro da igreja de um Evangelho despreocupado com causas que promoviam sofrimento, injustiça. E olhando para o exemplo daquilo que nós encontramos nos evangelhos, na vida de Jesus, eu questionava essa posição. No ano de 2015, eu tive a oportunidade de participar de onde eu mantive um contato mais aproximado com a visão da missão integral. E ao concluir o congresso, dediquei a um curso que a Aleph mantém no final do mês de janeiro, é a Semana de Capacitação e Desenvolvimento Comunitário. Eu participei dessa semana, foi uma comunidade da qual o Leandro já falou, e eu fiquei extremamente impactado com essa situação. E eu concluí aquela semana chorando,
concluí aos prantos e testificando para os organizadores da semana de capacitação o que aquilo havia produzido em mim, enquanto cristão. E, a partir dali, eu me aliei à Aleph, participando dos trabalhos, dos encontros, todos os eventos. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar na primeira secretaria da Aleph, é uma alegria para mim, e trabalhar com a parte das publicações. Nós estamos pastoreando hoje uma igreja na região norte da nossa cidade, e foi uma oportunidade que eu acredito que Deus me concedeu para que eu pudesse trazer algumas das coisas que nós temos aprendido, que temos cultivado como valores na Aleph. Ainda está um trabalho um tanto quanto incipiente no que diz respeito à assistência à comunidade, porque inicialmente nós tivemos que proceder o discipulado dos irmãos. Tivemos que inicialmente conversar com eles acerca do trabalho que nós pretendíamos fazer junto à comunidade. A princípio, eles não compreenderam, dada a tradição que eles mantinham, e foi necessário que nós começássemos passo a passo, através dos evangelhos, através da carta de Tiago e de outros textos da Bíblia Sagrada, nós trabalharmos com estes irmãos até que nós pudéssemos alcançar um nível de compreensão acerca da responsabilidade que a igreja tem na propagação do Evangelho, não só por palavras, pela pregação do Evangelho, mas, acima de tudo, com ações, com amor, demonstrando misericórdia, compaixão, se colocando ao lado daqueles que estão sofrendo injustiça, opressão, toda forma de exclusão e de desigualdade social. Então, neste ano de 2018, depois de um período de aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos, nós começamos um trabalho na igreja que foi... quem tomou a frente foi a minha esposa, chamado Mulheres de Verdade. Foi uma experiência onde mensalmente nós tínhamos uma reunião com mulheres evangélicas e mulheres da comunidade convidadas. E ali foram ministradas palestras acerca do cuidado com a saúde física, sobre espiritualidade, sobre o cuidado com as emoções, palestras sobre depressão, enfim, sobre diversos assuntos do universo feminino. E nós tivemos a oportunidade, neste fim de ano, no último mês, neste mês de novembro, início desse mês, nós tivemos a oportunidade de promover um evento que foi o lançamento do projeto de um programa de assistência integral à mulher. Nós estamos começando, dando os primeiros passos para alcançar as mulheres do bairro. Já temos em projeto um trabalho de reforço escolar, onde nós temos uma escola nas proximidades da igreja, que nós pretendemos alcançar alunos desta escola que têm problemas de alfabetização, com leitura, escrita, a exemplo daquilo que o pastor Renildo falou. Temos um projeto que estamos aguardando a formação de uma nova equipe para trabalhar com idosos no próximo ano. E assim, nós estamos passo a passo buscando envolver todos os membros da igreja nas áreas em que eles puderem servir dentro das suas capacitações, dentro dos seus talentos, das suas habilidades. E, para isso, nós temos nos utilizado de alguns textos de literatura que a Aleph tem promovido. Inicialmente, o Leandro falou sobre algumas ferramentas que são empregadas pela Aleph, que têm sido um tanto quanto relevantes. Eu gostaria de apresentar para vocês
alguns dos trabalhos que nós tivemos a oportunidade de publicar. Este livro foi uma coletânea de artigos que orientou um dos nossos congressos, Igreja em Movimento, Comunidades em Transformação. Nós tivemos a participação de vários irmãos, pastores, palestrantes de outros estados que nos ajudaram, cada qual com um artigo produzido para o livro. No ano seguinte, nós tivemos a comemoração, em 2017, os 500 anos da Reforma Protestante, foi lançado o Redescobrindo o Evangelho. Este livro, ele traz uma reflexão acerca da Reforma e os desafios da missão da Igreja nos dias atuais. No ano seguinte, que é o ano que nós estamos, 2018, foi lançado o livro Venha o Teu Reino. Com o apoio da editora Ultimato, nós tivemos a participação do Dr. Howard Snyder, que escreveu o primeiro artigo do livro, outros autores colaboraram, e a busca é que este livro ele traga uma visão para a igreja contemporânea. Estes livros eles têm nos ajudado a formar um movimento que temos conseguido levar a outros estados aqui do Brasil. Em São Paulo, nós temos notícia de que esse movimento tem crescido, tem abençoado a vida de muitas pessoas em uma área que era e que ainda apresenta índices bastante elevados de violência, que é o Capão Redondo, no estado de São Paulo, nas comunidades de Jericó, no interior da Paraíba. Nós temos lançado esse projeto na Bahia, nas proximidades de Salvador, em Candeias, Jardim Gramacho, no estado do Rio de Janeiro. Temos levado isso para a cidade de Joinville, no Morro do Meio, e outras comunidades que foram alcançadas com isso. É um trabalho que nós elaboramos um breve manual, é o manual da Rede de Pastores e Líderes. Este é um estímulo que nós temos dado aos pastores, aos líderes evangélicos, que se reúnam em rede para que conjuntamente eles possam desenvolver um trabalho que tem como finalidade, acima de tudo, capacitar, treinar líderes, formar essa rede para que eles possam ter trabalhos conjuntos. E os problemas das comunidades, eles se aproximam muito, são muito similares, e a partir desse trabalho em redes, todos eles têm uma cooperação a dar. Então, muitas vezes, uma igreja, uma única igreja, não consegue operar as ações necessárias para a transformação da sua realidade. Mas quando ela se une com 2 ou 3 ou 4 e até mais igrejas que estão nas cercanias, juntos eles conseguem promover ações que conscientizem as pessoas, que promovam mudanças consideráveis no ambiente social. Nós costumamos dizer que não só a transformação no sentido social, mas no sentido político. O trabalho das redes também é promover essa consciência de cidadania nas pessoas, esclarecendo a elas acerca dos seus direitos, acerca da necessidade do cumprimento dos seus deveres como cidadão, o aproveitamento dos talentos naturais, as habilidades que as pessoas têm, e promover ações que sejam de enfrentamento à injustiça, à opressão. Nós tivemos, por exemplo, um movimento onde plantamos muitas cruzes na Praia de Ponta Negra, 1000 cruzes na Praia de Ponta Negra, onde vários líderes e pastores estiveram presentes, e foi um movimento que chamou a atenção da cidade, porque os índices de criminalidade no nosso estado têm crescido consideravelmente. Então, diversos assuntos têm sido discutidos nesta rede,
Em Natal, nós temos uma rede na Zona Norte e temos uma rede na Zona Oeste da cidade. São duas áreas que apresentam níveis de problemas de ordem social bem elevados e nós temos conseguido, através desse trabalho das redes, da conscientização de pastores, da sensibilização de líderes das comunidades, promover mudanças significativas. Acreditamos que este trabalho, embora, como eu disse inicialmente, a igreja ao qual eu pertenço ainda se mantenha numa mentalidade um tanto quanto conservadora, mas nós acreditamos que, com o passar do tempo e os resultados alcançados, nós vamos abarcar um número maior de pessoas que vão gradativamente compreendendo que o Evangelho não se restringe unicamente à propagação do Evangelho por meio da pregação, mas ele demanda atos de amor, de misericórdia, de compaixão, porque o amor é aquilo que ele faz. É preciso materializar essas ações que nós pregamos, ou seja, viver aquilo que nós pregamos. Gracias, muchas gracias, Pastor Marcos. Por cuestiones de tiempo, tenemos que reorganizar un poquito esto. Entonces, voy a darle la palabra a Ruth para responder, para interactuar con nuestros invitados. Solamente quiero decir que ha sido muy lindo notar literatura, trabajo en red, estudios bíblicos, reconocimiento de los dones y capacidades de la gente, deseo de escuchar a la comunidad, al barrio, e incluso el uso de símbolos para estar presente visualmente en la comunidad de otra manera. Entonces, adelante, Ruth. Gracias, David. Aunque tu síntesis fue bastante contundente. Creo que, bueno, gracias a Leandro, Renildo, Marcos, por estos testimonios tan claros que indican también un proceso. No están hoy donde comenzaron. Hizo falta una caminata que exigió formación, exigió concientización, que ocurrió por los diálogos que pudieron sostener con otras personas, ya sea en persona, en encuentros o a través de la literatura. Entonces uno ve cómo esas diferentes elementos que confluyen para contribuir a una nueva visión, y es trabajo del Espíritu. El Espíritu Santo es quien convence de verdad, y a veces pensamos en la verdad solamente como algo doctrinal, pero aquí es convencer de la verdad, de la integralidad del Evangelio y de lo que eso debe, entonces, cómo debe traducirse en lo concreto, en las acciones y en la presencia real de la Iglesia en su comunidad más amplia. Entonces, destaco para mí, lo que a mí me salta a la vista es cómo es un proceso donde Dios va dando convicción y también va proveyendo los insumos necesarios para el cambio de mente, de corazón y luego entonces de manos, ¿no? Y cómo todas esas dimensiones, como dijera el mismo famoso fundador de la Iglesia Metodista, los hermanos Wesley, ¿no? Cabeza, corazón y manos. Y todo eso es lo que queda en este proceso. Luego también sí, la oportunidad de colaborar más allá de las paredes de la iglesia, ¿no? De concebir a la iglesia como un miembro más de una comunidad más amplia, a la iglesia como un agente de transformación, pero también como parte de una ciudadanía más amplia, y lo que eso implica también entonces, en lugar de nosotros aquí dentro y ellos allá afuera, es nosotros y nosotras. Algunos tenemos esta visión desde el Evangelio y algunos quizás no, pero somos pueblo juntos, y Dios nos llama a reconocernos parte de ese pueblo, ¿no?
Un eco muy claro para mí, obviamente, porque no hay tiempo para compartir de esto, pero 2 palabras sobre lo que experimentamos como Casa Adobe, una comunidad cristiana intencional inserta en un barrio de clase trabajadora aquí en Santo Domingo de Heredia. Una de las necesidades más apremiantes que reconocemos es la precariedad en la formación de los niños y las niñas, que incide luego en su capacidad de terminar la escuela, y eso entonces incide en su capacidad de empleo, y eso incide en su vulnerabilidad frente a la droga, la violencia, la precariedad social. Entonces también varios de ustedes destacaron los procesos, lo importante que fue comenzar con los niños y los jóvenes, y comenzar a darles a ellos un reconocimiento de su valor a partir de su capacidad de leer, de escribir, de tener apoyo escolar. Y creo que con frecuencia pensamos en los niños y las niñas como, bueno, hay que entretenerlos para que los adultos hagamos las cosas importantes. Y sin embargo, como esta transformación también tiene que ver con el reconocimiento de todos y de todas, incluyendo y particularmente prestando atención a las personas más vulnerables, y son justamente los niños y las niñas. Creo que hasta ahí está bien, David. Hay mucho más que se podría hablar, pero se nos ha ido el tiempo y sé que hay un par de otros puntos. Sí, gracias Ruth. Gracias a los amigos de Aleph. Y quiero animarnos a seguir creciendo. Hemos llegado a la última videoconferencia, pero los desafíos de Efesios, las preguntas para el discipulado siguen, y las oportunidades de crecimiento también están disponibles. Entonces, para seguir creciendo, queremos invitarles a amigas, amigos, a continuar siendo parte de la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios en el país donde estén. Tenemos primeramente tenemos varios programas en los que podrían ustedes participar. El primero es el certificado en estudios teológicos interdisciplinarios. Y aquí quiero leer una de las preguntas que hizo Sofía. Sofía dice, Sofía Pasmino, que está en el curso, dice: algo que he notado en varias iglesias que he visitado es que hay muchas personas con mucha disposición para ofrecer sus dones y trabajar, pero quizá no llevan mucho tiempo en la iglesia o no tienen mucha, entre comillas, educación teológica, por lo que no se les permite participar en muchos de los ministerios, si los hay, o proponer nuevos. Y precisamente de eso se trata el estudio de CETI certificado, de empezar a entender la iglesia de una manera mucho más orgánica, de una manera mucho más acorde a lo que Pablo nos presenta en la carta a los Efesios. Este curso de Efesios es apenas una muestra, tal vez demasiado superficial, de la riqueza que hay en este libro, pero les invitamos a considerar el programa del certificado que se facilita en grupos de iglesia pequeños que tienen como compromiso aprender juntos y hacer propias las enseñanzas que encontramos de la iglesia y del reino de Dios. Este programa puede ser, puede ofrecerse en sus iglesias, y para información tienen la dirección ahí de info@ceticontinental.org. Los otros programas que tenemos son programas virtuales, el diplomado en discipulado y misión, que tiene que ver con preguntas de la presencia cristiana en la sociedad, de la concepción del discipulado, no de una manera que se reduce a programas de estudio o que reduce el discipulado al estado de la relación personal con Jesús,
sino a la vivencia misma de los valores del reino en la sociedad. Entonces, este diplomado tiene cuatro materias en las que nos enfocamos en una dinámica lectura de la palabra para entender nuevamente qué es el discipulado y qué es la misión hoy en Latinoamérica. ¿Está en vivo eso? Porque no lo estoy yendo ahorita. Sí. Perdón. Sí, está en vivo. El otro diplomado que tenemos es no sé qué está pasando, pero es el discipulado de vocación y espiritualidad. Y esto que les mencionaba tiene que ver con con preguntas de cómo decidimos, cómo pensamos y cómo discernimos en el día a día. Entonces, les invito a explorar estos programas. Tenemos también, por supuesto, como este curso, otros cursos abiertos en SETI. Algo pasa con el computador. Entonces, vamos a tal vez dejar de compartir la pantalla y tomar, gracias, y tomar un tiempo para despedirnos. Gracias por sus preguntas. Quiero animarles a quienes no han completado las actividades de aprendizaje y la participación en los foros a completarlos. Vamos a mandarles también los recursos que ustedes mismos han creado con esas ideas de discipulado que han planteado en la segunda semana. Como nos dividimos en grupos, vamos a facilitarles lo que cada grupo ha trabajado. Y ojalá que ustedes puedan contextualizar, adaptar, plantar las semillas que hemos conseguido en este curso en sus propios contextos. Varias veces me he encontrado con estudiantes de cursos abiertos que me han dicho lo que hemos aprendido aquí lo he facilitado en mi iglesia y ha sido maravilloso poder hacer eso. Entonces les invitamos a compartir lo aprendido en sus contextos, en sus ciudades. Para terminar, voy a pedirle a María René, si estás ahí, solamente porque sé que tienes acceso al micrófono. ¿Podrías cerrar este tiempo, el curso, con una oración, agradeciendo por la presencia de todas y todos? Ok. Gracias, Señor, bendito Padre Santo. En esta noche queremos darte gracias por cada uno de mis hermanos, por esta comunidad hermosa que es SETI, que nos ha dado tanto de tu palabra, tanto alimento recibido, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, brindándonos comprensión de lo que es el sentimiento de tener corazón, cabeza y manos. Corazón, cabeza y manos que puedan estarnos brindando ese aceite para aliviar las realidades tan duras que viven nuestras ciudades. Que la iglesia, aún así como es imperfecta, pueda cumplir su rol de ser luz y sal allí donde nos encontramos. Te doy gracias, Señor, por SETI, te doy gracias por todos los profesores que han estado compartiendo con nosotros y muy especialmente por los pastores que hoy han compartido su experiencia, que tú les estés renovando fuerzas y dándoles sabiduría para seguir adelante. Bendice a cada uno de mis compañeros de camino y hasta un nuevo curso. Gracias, Señor. Amén. Gracias a todas, a todos. Un abrazo fuerte. Gracias a todos, cariños. Hasta la próxima. Un gusto acompañarles. Adiós. Gracias. Hermanos, Dios los bendiga.